Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Nessa sexta-feira, vamos começar mais uma vez juntos na presença do Senhor, pensando um pouquinho na palavra de Deus. Hoje eu quero ler um texto da palavra do Senhor que está em 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler o versículo 18 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Esse texto fala uma coisa impressionante aos ouvidos dos religiosos. O que Paulo está dizendo aqui, basicamente, é o seguinte: Deus não está irado com o mundo, como os religiosos falam. Deus não está julgando o mundo, como os religiosos querem. Às vezes eu vejo algumas igrejas mandando juízo sobre todo mundo, dizendo que as catástrofes desse mundo que estão acontecendo no século 20 e 21 são manifestações da ira de Deus por causa do crescente pecado da humanidade. Isso não é verdade. Esse texto é claro a respeito disso. Paulo está dizendo aqui que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Eu não estou falando a igreja. Deus em Cristo, na cruz do Calvário, reconciliou a si mesmo com o mundo perdido, com os pecadores. E ele diz mais: não imputando os seus pecados. Essa é uma palavra extraordinária que você precisa prestar atenção hoje. Porque às vezes as pessoas acham que Deus está com raiva, está com ira, como no Antigo Testamento. Você precisa entender o seguinte: as dispensações de Deus, elas variam. E a maneira de Deus agir também varia. Variou de acordo com as dispensações que ele estabeleceu na história do povo de Deus. No Antigo Testamento, a aliança da lei, Deus tinha uma maneira de agir baseada na severidade da lei que ele tinha estabelecido, a lei moral de Deus. No entanto, depois que Jesus veio e tomou o lugar do ser humano na cruz do Calvário, a palavra de Deus é clara e mostra que toda a ira e a indignação do Deus justo foi enviada para cima de um só, chamado Jesus. Jesus levou sobre ele toda a indignação, toda a ira, toda a raiva de Deus contra o pecado, toda a ira perfeita de Deus que Deus tinha contra o pecado foi lançada sobre Jesus. E Paulo está dizendo que Deus estava em Cristo, na cruz, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não lhes imputando o pecado que lhes era devido. Imputar significa cobrar, levar em conta, impor, punir. O que isso significa, transferindo em miúdos, trocando em miúdos? Que hoje, na dispensação da graça, Deus não está irado com a humanidade, por causa do sacrifício de Jesus. No futuro, quando essa dispensação da graça terminar, preste atenção nisso. No futuro, quando essa dispensação da graça terminar, haverá sim um juízo
O juízo de Deus será estabelecido. Naquele dia, Deus punirá todo aquele que não está debaixo dessa aliança com a graça de Deus em Jesus Cristo. Mas porque Deus quer isso? Não, de maneira nenhuma. Deus não tem nenhum prazer em condenar ninguém. É por isso que Paulo diz aqui. Ele atribuiu a nós a palavra da reconciliação. Eu e você não somente somos perdoados por Deus, mas somos responsáveis para levar aos outros que ainda não conhecem essa verdade, essa palavra dizendo aqui para eles assim: escuta, Deus fez paz com você em Jesus. Deus não tem ódio de você como você pensa. Portanto, eu trago uma boa notícia para você. Eu sou um agente da reconciliação entre você e Deus. Eu sou um embaixador desse reino. E eu vim dizer para você que hoje você pode fazer as pazes com um Deus que já fez as pazes com você. Este é o Evangelho. É eu e você servindo de canal para avisar o povo, dizendo assim: pessoal, Deus fez as pazes conosco. Deus faz as pazes com o mundo todo, com todo mundo. Portanto, venham e aceitem essa paz. Quando eu digo que o mundo todo foi reconciliado com Deus, eu não estou dizendo que todo mundo está salvo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Deus já fez a parte dele, perdoando a todos, e agora ele chama para que as pessoas aceitem o perdão, que já está pronto, já está preparado. Tem aqueles que aceitam, e tem aqueles que rejeitam. Então é uma questão de aceitação ou de rejeição, mas que Deus já reconciliou a si mesmo com o mundo, ele já reconciliou. Portanto, não aceitemos essa história de que Deus está punindo as pessoas com tsunamis, com terremotos, com atentados terroristas, que isso é mão de Deus, que Deus está contra o pecado da América, do Brasil ou de qualquer outra coisa, porque isso é uma afronta contra Jesus Cristo. Se Deus está julgando o mundo hoje, como alguns estão falando, então ele está sendo injusto com Jesus, que levou toda a injustiça dos homens na cruz. É uma coisa lógica o paradigma da graça. Deus não pode ficar punindo quando alguém já levou a punição. A punição futura que haverá será em função da rejeição daquilo que Jesus fez por nós. Amém? Mas que Deus não está imputando o pecado desse pessoal, Deus não está. Quem está imputando é a religião. São evangélicos religiosos que querem ver a punição de todo mundo e que não aceitam nem para si mesmos a reconciliação da graça de Deus. Portanto, essa é uma palavra de paz que eu trago para você hoje. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo a mim, a você e a todo mundo pela graça de Deus, para que nós possamos ser agentes de Deus e dizer assim: venham, Deus já nos reconciliou com Ele, aceite o perdão, aceite a graça, aceite a amizade de Deus, aceite a boa vontade de Deus, porque Ele já fez tudo na cruz por mim e por todos nós. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar. Paizinho querido, glória ao teu nome bendito. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor já fez isso. Já reconciliou consigo mesmo o mundo. Já reconciliastes contigo o mundo inteiro. Em Jesus Cristo. Tem pessoas que estão aí nas drogas, na prostituição, na miséria, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor não está imputando isso, porque Jesus já levou sobre ele a punição humana. E agora, Senhor, o Senhor nos dá uma tarefa de anunciar isso às pessoas, para que elas se arrependam e se voltem para Ti, para que elas aceitem a justiça de Jesus que já foi dada, para que elas sejam justificadas pela fé, para que elas sejam salvas desse mundo. Deus, ajuda-nos a fazer isso hoje.
aquelas pessoas que ainda não conhecem essa graça, que nós sejamos transmissores, embaixadores do reino de Deus, porta-vozes da verdade, da graça e do perdão e do amor incondicional de Deus, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor não impõe condições para nos amar, porque o Senhor nos amou com amor infinito antes que nós fôssemos chamados de filhos de Deus. Portanto, hoje, Deus, essa é a boa notícia que eu trago a todos, que o Senhor nos reconciliou definitivamente e que somente agora as pessoas precisam entender e aceitar essa gloriosa verdade para que isso se estabeleça dentro do seu coração, dentro da sua alma, em nome de Jesus. Amém, queridos? Esta é a palavra da reconciliação. Essa é a palavra da graça e do Evangelho. Amém? Fica na paz do Senhor nessa sexta-feira. Deus abençoe tudo que você fizer hoje e descanse. Descanse nesse amor, nessa graça do nosso Senhor. Em nome de Jesus. Amém.